Eu nunca pensei que o último lugar em que eu veria o rosto do meu filho de perto seria num lixão. Eu estava com a mão grudada na maçaneta interna da porta, como se aquilo fosse me salvar de alguma coisa. O carro ainda nem tinha parado direito quando ele jogou as palavras no ar, frias, duras, como pedra batendo em vidro. Desce, mãe. Só isso. Nenhum por favor. Nenhum a gente conversa depois. Só um desce, mãe, seco, cortando o ar abafado do carro. Eu me lembro do cheiro antes de qualquer outra coisa. Não era só cheiro de lixo, era cheiro de resto de vida. Restos de comida, resto de móveis quebrados, resto de roupa que um dia protegeu alguém do frio. E eu, com 72 anos, de vestido simples e um casaco velho nos ombros, estava prestes a virar mais um resto. O carro parou num pedaço de terra batida, cercado por montes de lixo que subiam quase como pequenas montanhas tortas. O sol batia forte, mas parecia que a luz tinha medo de entrar ali. Até o céu evitava olhar para aquele lugar. Max, o cachorro, começou a choramingar no banco de trás quando sentiu o cheiro. Ele sempre foi assim, sensível. Branco, com manchas caramelo, já velhinho também, quase tão cansado quanto eu. Meu companheiro silencioso de tantas tardes vazias. Vai, mãe. Desce logo. A voz de Henrique veio de novo, impaciente. Eu ouvi o motor ainda ligado, como se o carro tivesse pressa de ir embora. Segurei minha bolsa contra o peito, senti o coração batendo rápido, e então abri a porta. O calor me engoliu. O cheiro, a poeira, o zumbido de moscas, tudo veio de uma vez. Coloquei o pé para fora, devagar. O salto gasto do meu sapato afundou um pouco na terra misturada com plástico, papel, pedaços de coisas que eu nem consegui identificar. Quando desci completamente, senti meus joelhos reclamarem, mas não tive tempo de afagar a própria dor. Henrique já tinha saído também, abrindo o porta-malas. Ele pegou a mala azul. Aquela mala. A mesma com que eu viajei na lua de mel com o pai dele. A mesma que usei para trazer os enxovais dele quando ele nasceu. A mesma que guardou minhas melhores roupas por tantos anos. Ver aquela mala ali, na mão dele, como se fosse só um volume incômodo, doeu mais do que o cheiro, mais do que o sol. Ele a largou no chão, com um baque surdo. A poeira subiu, um saco rasgado se abriu, um pedaço de boneca apareceu, sem braço. Você não precisava fazer isso, Henrique. Minha voz saiu baixa, rouca, pedindo ar. Ele não me olhou. Ficou mexendo no celular, como se estivesse conferindo uma mensagem importante. Não começa, mãe. A senhora sabia que não dava mais. Eu e a Paula já falamos 1000 vezes. Não tem condição de ficar com a senhora lá em casa. Eu trabalho, ela trabalha, as crianças. A senhora só reclama, só atrapalha. Aqui tem gente, tem movimento, o pessoal passa, ajuda, dá comida. Melhor do que ficar lá me deixando louco. Max pulou para fora do carro, correndo em minha direção. Ele rodou ao meu redor, farejando o chão, como se também não entendesse nada. Como se perguntasse, é aqui que a gente vai ficar agora? Eu abaixei um pouco para fazer carinho nele, mas minha mão tremia. Olhei para o meu filho, o meu único filho, aquele que eu carreguei com enjoo, dores nas costas e medo do futuro. Aquele que eu protegi da chuva, do frio, das más companhias, das meninas interesseiras, da fome, aquele por quem eu deixei de comprar remédio para comprar caderno. Henrique, pelo amor de Deus, eu sou sua mãe. Ele respirou fundo, como quem conta até 10 para não explodir. Justamente, a senhora é minha mãe, não é minha obrigação eterna. Eu já fiz demais. Deixei a senhora morar lá, aguentei drama, choro, mania, implicância. A Paula não aguenta mais. Eu tenho minha vida. Não vou jogar meu casamento fora por causa disso. Disso era eu. Ele apontou vagamente na minha direção, sem coragem de completar a frase. Olhou em volta, nervoso, como se tivesse medo que alguém visse. Mas ali só tinha catadores ao longe, caminhões passando, urubus rodando no céu. Eu vou passar aqui de vez em quando, tá? Trago umas coisas. O pessoal aqui conhece a realidade, mãe. Não precisa fazer essa cara. Tem gente que vive bem pior e nem reclama tanto. Eu senti uma fisgada no peito. Passei a mão no colo, como se estivesse tentando juntar algum resto de dignidade que tivesse caído junto com a mala. Henrique, eu não sou lixo.
Ele apertou os olhos, impaciente. Não fala assim. Ninguém tá chamando a senhora de lixo. Só não dá mais. Não dá. Eu preciso ir. Tô atrasado. E então veio o detalhe que eu nunca vou esquecer. Ele entrou no carro sem me dar um abraço, sem encostar na minha mão, sem um beijo na testa. Nada. Max latiu, como se estivesse protestando. Correu até a porta do motorista, botou as patas no carro, choramingando. Henrique empurrou o cachorro com o joelho, sem força, mas o suficiente para afastá-lo. Leva ele então. O cachorro também era problema lá em casa. Aqui pelo menos ele anda, fuça, se vira. Adeus, mãe. Adeus, não até logo. Não fica com Deus, não qualquer coisa me liga. Adeus. O carro arrancou levantando poeira. Eu vi a lataria prata se afastando, o brilho do sol no vidro traseiro, até virar só um ponto entre os montes de lixo e os caminhões que iam e vinham. Meu filho foi diminuindo, diminuindo, até desaparecer de vez, como se alguém tivesse apagado uma luz. Ficamos eu, a mala e o cachorro. Eu me sentei na mala porque minhas pernas não aguentaram. O plástico quente queimou um pouco a parte de trás das minhas coxas, mas eu nem me mexi. Fiquei ali, respirando aquele ar pesado, ouvindo os sons do lixão, o motor dos caminhões, o barulho dos sacos sendo rasgados, o grito distante de alguém que achou algo útil, o piar das aves lá em cima, rodeando, à espera do que sobrasse. Max encostou o focinho no meu joelho e choramingou de novo. Eu passei a mão na cabeça dele, sentindo o pelo áspero, os carocinhos das velhas feridas que ele já tinha feito ao se coçar demais. Só sobrou você, meu filho de 4 patas. Foi o que eu consegui dizer, com a voz falhando. Eu não chorei alto. As lágrimas vieram silenciosas, escorrendo devagar, formando um caminho quente no rosto enrugado. Naquele momento, eu não sabia o que doía mais. O cheiro do lixo queimando minhas narinas ou a certeza de que o Henrique tinha me deixado ali como quem se livra de um móvel velho. Eu olhei em volta, tentando entender o que seria de mim. Uma senhora de 72 anos, com uma mala, um cachorro e mais nada. Nenhum plano, nenhum endereço, nenhuma porta para bater. Foi então que a ideia corta como um relâmpago. Se ele foi capaz de me deixar aqui, é porque para ele eu valia menos do que tudo isso. Menos do que uma garrafa quebrada, menos do que um sofá rasgado, menos do que uma televisão sem tela. Eu respirei fundo e sentei um pouco mais ereta, mesmo em cima da mala. Senti a coluna reclamar, mas aguentei. Se era ali que ele queria me enterrar em vida, ele ia descobrir um dia que mãe nenhuma vira lixo tão fácil assim. Max, inquieto, levantou de repente. O rabo levantado, o focinho atento. Ele farejou o ar, como se alguma coisa tivesse chamado a atenção dele no meio daquele mundo de restos. Que foi, Max? Ele não me respondeu, claro. Apenas começou a puxar a coleira improvisada que eu ainda segurava, me arrastando alguns passos. Naquele momento, eu ainda não sabia. Mas foi ali, entre sacos rasgados, pedaços de sonhos e restos de vida, que o destino começou a revirar o lixo em meu favor. E foi o meu cachorro, o único que não me abandonou naquele dia, quem encontrou o primeiro fio dessa nova história. Max continuou puxando a coleira improvisada com uma insistência que eu não via fazia tempo. O velho companheiro sempre foi curioso, mas havia algo diferente ali. Ele caminhava com a precisão de quem seguia um cheiro específico, conhecido, quase íntimo, como se tivesse encontrado um fio invisível no ar e agora fosse puxá-lo até o fim. Eu fui atrás dele devagar, sentindo o chão irregular sob o solado gasto do meu sapato. Plástico estalava a cada passo, e pedaços de vidro escondidos debaixo das sacolas faziam um som agudo que me deixava alerta. O calor batia no rosto, pesado, quase líquido. O ar tremia, denso. Calma, Max. A mamãe não consegue ir tão rápido assim. Ele não estava nem aí. Farejava, andava em círculos, voltava, avançava de novo, até que parou diante de um monte grande de lixo, mais alto que eu. Um monte de plásticos azuis e sacolas brancas, misturados com roupas velhas, um pneu rasgado e o que parecia ser o resto de um berço quebrado. Max enfiou o focinho ali no meio. Um arrepio subiu pela minha nuca. Aquele movimento, lento, preciso,
Me trouxe uma sensação estranha, como se o ar tivesse mudado, como se o lixão tivesse ficado em silêncio, mesmo com caminhões passando e pessoas gritando ao longe. Era um silêncio interno, um aviso. Max, sai daí, pode ter vidro. Mas ele não saiu. O rabo tremia, mas não era medo, era empolgação. Ele puxava algo, tentando soltar de dentro da pilha de lixo. Eu me aproximei, com cuidado, afastando sacolas com a ponta dos dedos. Minhas mãos tocaram coisas úmidas e frias, e só isso já me dava vontade de recuar. Mas havia algo na postura do cachorro que me impedia. Foi quando vi um brilho, pequeno, dourado, metade enterrado embaixo de um pedaço de plástico preto. Eu arqueei o corpo, tentando alcançar melhor. Ajoelhei no chão, ignorando a dor que veio forte nos joelhos. Estiquei a mão. Era uma pulseira, dourada, fina, delicada, e com um pingente que parecia ter sido feito à mão, com um detalhe tão minucioso que parecia impossível ter ido parar naquele lugar. Era uma peça antiga, mas não desgastada, limpa, quase intacta, como se tivesse sido perdida, não jogada fora. Peguei a pulseira nas mãos. Era pesada, joia de verdade. Meu coração deu um salto, porque aquela peça não era qualquer peça. Na parte interna do fecho havia uma gravação, um nome, Helena M. Meu peito se fechou. Eu não estava imaginando, era isso mesmo. Um nome gravado com delicadeza, quase apagado pelo tempo, mas ainda ali. Helena. Um nome que eu não conhecia, mas que me atravessou como se tivesse sido sussurrado ao meu ouvido. Meu Deus! Quem deixaria uma joia dessas aqui? Max abanou o rabo, orgulhoso, como se tivesse acabado de resolver um enigma. Eu me levantei devagar, apertando a pulseira na palma da mão. O sol bateu no metal e refletiu um brilho quente no meu rosto. Um brilho tão fora de lugar naquele lixão que parecia um milagre escondido no meio da sujeira. Passei a mão no pingente. Era o formato de uma pequena andorinha, tão delicada que dava para sentir o desenho das asas. Eu não sei explicar porquê, mas senti um nó na garganta, como se aquela pulseira estivesse esperando para ser encontrada. Como se tivesse sido deixada ali por engano do destino, pronta para cair nas mãos de alguém que precisava desesperadamente de uma chance, qualquer chance, de não morrer esquecida naquele lugar. Um caminhão passou ao fundo, levantando poeira. Quando ela baixou, vi um grupo de catadores olhando na minha direção. Alguns com curiosidade, outros com indiferença. Mas um deles, um senhor magro, de boné surrado, deu 3 passos na minha direção. Achou coisa boa aí, dona. A voz dele era rouca, mas não hostil. Max rosnou baixo, protetor. Eu fechei a mão rápido, escondendo a pulseira. Não, só meu cachorro farejando. Nada demais. O homem estreitou os olhos, como quem percebe mentira, mas escolhe não insistir. Deu meia volta e foi embora. Eu fiquei ali alguns segundos, respirando fundo. Era como se aquela joia tivesse reacendido uma pequena chama dentro de mim. Minúscula, trêmula, mas ali. Eu não sabia quem era Helena. Eu não sabia como uma joia tão delicada tinha ido parar naquele fim de mundo. Mas uma coisa eu sabia. Aquilo não pertencia ao lixo. E talvez, só talvez, esse fosse o tipo de coisa que mudava vidas. A pulseira pesava na minha mão, como se carregasse uma história. Eu olhei ao redor. Vi o lixão inteiro diante de mim. Aquela paisagem grotesca de restos, de abandono, de coisas que ninguém quis mais. E pela primeira vez, desde que Henrique arrancou com o carro, eu senti algo além de dor. Senti que o destino tinha mexido um dedo, como se dissesse, não acabou para você. Eu respirei fundo, segurei a pulseira contra o peito e sussurrei para Max. Vamos descobrir de quem é isso. Ele abanou o rabo. Eu não fazia ideia, nem na minha imaginação mais ousada, de que aquela pulseira pertencia à esposa falecida de um dos homens mais ricos do país. Nem que ela estava desaparecida havia meses, procurada por meio mundo. Nem que o encontro daquela peça colocaria o meu nome no jornal, mudaria o rumo da minha vida e construiria a vingança perfeita. Tudo começou ali, entre moscas, poeira, sacolas rasgadas e uma pulseira dourada que jamais deveria ter sido perdida.
Eu fiquei parada com a pulseira na mão por tanto tempo que o sol mudou de posição. A sombra dos montes de lixo cresceu aos meus pés, como se o próprio lixão estivesse tentando me engolir de volta. Mas algo em mim tinha despertado. Uma fagulha pequena, quase infantil de curiosidade, ou talvez de esperança. Uma esperança tão absurda que eu até teria rido, se ainda soubesse rir naquele momento. Max, cansado de esperar, sentou do meu lado. As orelhas caídas, a língua para fora, mas os olhos atentos em mim. Como se perguntasse se aquilo tudo tinha algum sentido. Eu acariciei o topo da cabeça dele. Você encontrou isso? Como, meu filho? O que te chamou a atenção? Ele apenas abanou o rabo, satisfeito. Mas eu notei algo curioso. Max tinha fixado o olhar em um ponto específico do lixão, atrás do monte de sacolas, como se ainda houvesse algo ali que ele queria me mostrar. Tive medo. Tive nojo também. Mas a sensação de que havia um fio puxando minha vida para um lugar novo era mais forte que o medo. Me aproximei, afastando pedaços de pano sujo, caixas quebradas e uma quantidade absurda de papéis encharcados. E então vi outra coisa reluzindo. Dessa vez, um pingente solto, em formato de lua crescente, com pequenos pontinhos que imitavam estrelas, esculpidos com detalhe delicado. Não era bijuteria, era joia. Joia de verdade. Do tipo que mulher rica ganha de presente de aniversário de casamento. Do tipo que nunca deveria estar em meio a restos. Meus dedos tremeram quando toquei. Na parte de trás havia outra gravação. HM, 1993. A mesma inicial. O mesmo trabalho refinado. A mesma delicadeza. Meu Deus, isso não é coincidência. O coração começou a bater forte no peito. Senti a pulsação na garganta. Era como se eu estivesse segurando fragmentos de uma história que não era minha, mas que, de alguma forma, agora estava ligada à minha vida. Max farejou de novo, como se confirmasse. Foi quando ouvi passos, rápidos, pesados, vindos das laterais. Um catador se aproximou. Um rapaz jovem, magro, com um saco grande nas costas. Ele olhou para mim, para o chão, para as joias e franziu a testa. A senhora achou coisa de valor aí? A voz dele era seca, desconfiada. Eu fechei a mão instintivamente. Não, só lataria. Meu cachorro que se empolgou. Ele semicerrou os olhos, desconfiou. Todos no lixão desconfiam de tudo. Ali ninguém dá nada de graça. Por um instante, eu temi que ele fosse tomar de mim. Eu era idosa, frágil, recém-chegada naquele mundo. Mas Max mostrou os dentes. Um rosnado baixo, firme, cheio de força que ele não aparentava mais ter. O rapaz deu um passo para trás. Melhor a senhora tomar cuidado. Lixo de rico às vezes é problema. E se afastou. A frase dele ficou rodando na minha cabeça como eco. Lixo de rico. E de repente, tudo fez sentido. Joias daquela qualidade, perdidas no lixão, não era o tipo de coisa que alguém jogava fora por engano. Nem por acidente. Aquilo tinha vindo dali de propósito. E se tinha vindo de gente rica, havia história. Foi aí que um pensamento me atravessou como relâmpago. E se isso fosse notícia? E se essas joias tivessem dono? E se eu tivesse encontrado algo importante, algo procurado? Tentei ordenar as ideias, mas a cabeça latejava. O sol, o cheiro de lixo, a humilhação da manhã, tudo misturado com uma fagulha de esperança que insistia em crescer. Eu voltei para a mala e me sentei. A pulseira e o pingente nos meus dedos tremiam como se tivessem vida própria. O metal esquentado pelo sol queimava levemente minha pele. Max deitou ao meu lado como se finalmente tivesse cumprido sua missão. Foi quando ouvi um barulho familiar ao longe. O ronco grave de uma caminhonete de luxo entrando no lixão. Ela vinha devagar, levantando poeira, destoando completamente daquele cenário de abandono. Virei o rosto para olhar. E foi aí que meu coração quase parou. A caminhonete era preta, brilhante, daquelas que só gente muito rica dirige. E, no banco do passageiro, eu vi um homem alto, de terno escuro, com postura firme, mas o olhar destruído, como se fosse alguém que perdeu mais do que poderia suportar. E eu conhecia aquele rosto. Não pessoalmente, claro, mas da televisão, dos jornais, das entrevistas de negócios.
Ele era um daqueles homens cujo nome aparece sempre entre os mais ricos do país. Alberto Monteiro, o bilionário, o magnata dos hotéis e empreendimentos de luxo. O homem cuja esposa havia desaparecido tragicamente meses antes, deixando o país inteiro com a respiração presa. A mulher que se chamava... Meu coração bateu tão forte que senti o sangue vibrar nos ouvidos. Helena. Helena Monteiro, a desaparecida, a dona das iniciais gravadas nos pingentes. A caminhonete parou a apenas alguns metros de mim. Meu peito apertou. As mãos tremeram. O mundo pareceu encolher e caber inteirinho dentro daquele pedaço de terra imunda. O homem abriu a porta devagar, como se cada movimento fosse um peso. O rosto dele não tinha expressão. Era de alguém que chorou tanto que já não sabe como se sente. Ele olhou ao redor, procurando, desesperado talvez, qualquer indício da mulher que amava e que nunca receberam de volta. E foi nesse exato instante, nesse encontro impossível, nessa coincidência que não parecia coincidência, que Max saiu correndo. Ele foi direto em direção ao homem, abanando o rabo, como se o conhecesse, como se sentisse o cheiro de algo familiar. Não nele, mas no que ele procurava. E quando Max chegou perto, o bilionário se abaixou lentamente, tocou na cabeça do cachorro e viu o brilho dourado da pulseira ainda na minha mão. Os olhos dele arregalaram. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Não o silêncio do lixão, um silêncio maior, um silêncio de destino. Ele deu 2 passos na minha direção. Eu fiquei imóvel. Quando ele parou diante de mim, a voz dele saiu baixa, quebrada, quase implorando. De onde? A senhora tirou isso? Eu apertei a pulseira contra o peito, e pela primeira vez desde que fui deixada ali, senti que minha vida estava prestes a virar de cabeça para baixo, para sempre. O homem ficou parado diante de mim como se estivesse diante de uma aparição. O vento quente que soprava do lixão não mexia o paletó dele. Parecia que nem o calor conseguia atravessar aquele corpo rígido, tomado por algo entre choque e esperança. Eu não disse nada no começo. Minha boca estava seca, minha língua parecia presa no céu da boca, e por um instante senti vergonha. Vergonha do meu cheiro, das minhas roupas, da poeira grudada na minha pele. Vergonha de estar ali, num lixão, encarando um dos homens mais influentes do país com uma joia na mão. Mas os olhos dele... os olhos dele! Eles não me julgavam. Eles não olhavam para mim. Eles olhavam através de mim, como se aquela pulseira fosse a última chama de uma vela prestes a se apagar. Ele deu um passo mais perto. Posso ver? A voz saiu embargada, como se ele tivesse esquecido como se fala devagar. Eu hesitei. Apertei a pulseira com força. Era o único objeto decente que eu tinha desde que meu filho me arrancou de casa como quem arranca um adesivo velho da parede. Por favor, ele repetiu, dessa vez com uma dor quase infantil. Max latiu baixinho, como se dissesse que eu podia confiar. Eu abri a mão e coloquei a pulseira na palma dele. A transformação foi imediata. O rosto dele, antes duro, fechado, quebrado, se abriu em uma expressão que eu nunca tinha visto de perto. Uma mistura de incredulidade, saudade e desespero reprimido. Os dedos dele tocaram o pingente da andorinha com tanto cuidado que parecia que ele estava encostando no rosto dela. É dela, ele sussurrou, como se falasse consigo mesmo. Meu Deus, é da Helena. O nome ficou suspenso no ar. Um nome que não me pertencia, mas que agora estava amarrado à minha história de um jeito que eu ainda não compreendia. Ele levantou os olhos para mim. Onde a senhora achou isso? Ali, apontei para o monte de lixo. O meu cachorro encontrou. O bilionário olhou para Max como se estivesse diante de um anjo mascarado de vira-lata velho. Ajoelhou, passou a mão na cabeça dele com uma delicadeza que eu não esperava de um homem tão duro. Max lambeu a mão dele, abanando a cauda, como se também reconhecesse algo naquele toque. Então, ele se ergueu de novo, alto, imponente, mas agora tomado por algo maior do que a própria postura. Isso estava desaparecido desde o dia da morte dela. A voz dele falhou. A polícia procurou tudo, cada canto, cada lote de lixo onde poderia ter caído algo. Nada foi encontrado. Ele segurou a pulseira mais firme. E agora... isso aparece na sua mão.
Eu engoli seco. A sensação era a de estar vivendo algo que não me pertencia, como se eu tivesse sido empurrada para dentro de um livro que não era meu. A senhora achou mais alguma coisa? Meus dedos tremeram. Eu abri a outra mão, a que segurava o pingente da lua crescente. Os olhos dele se encheram de água na mesma hora. Ele não fez som. Apenas respirou fundo, mas a respiração saiu tremida. Esse pingente eu dei para ela no nosso primeiro aniversário de casamento. Ele tocou com a ponta do dedo. Eu mandei fazer sob encomenda. Só existe este. Eu senti um peso quente subir por dentro do peito. Aquele homem, aquele gigante das capas de revista, estava ali, chorando na minha frente, no meio de um lixão. Não de tristeza apenas, mas de reencontro. E pela primeira vez desde que meu filho arrancou com o carro, eu não me senti invisível. Não era a dona do lixo. Não era a velha incômoda. Não era o peso na vida de alguém. Eu era a mulher que tinha encontrado algo que ninguém mais achou. O silêncio durou longos segundos. Então ele respirou fundo, enxugou o rosto com a palma da mão e endireitou o corpo. Olhou ao redor, atento, observando cada detalhe. Depois fez um gesto rápido para o motorista da caminhonete, que saiu do veículo imediatamente. Chame a equipe, tudo, varredura completa, agora. O motorista pegou o rádio. Eu fiquei quieta, ainda confusa com a rapidez com que o mundo pode mudar de cor. O bilionário se virou para mim. Qual é o seu nome? Regina. Minha voz saiu quase tímida. Regina Duarte. Ele assentiu. Dona Regina, a senhora não tem ideia do que isso significa. Não só para mim, mas para a história dela. Para o que aconteceu naquele dia. Eu senti as palavras entrando fundo na minha pele. Ele então olhou para minha mala suja, rasgada, jogada ao lado do lixo, e franziu o senho. Por que a senhora está aqui? Está trabalhando com os catadores? A vergonha queimou minha garganta. Abri a boca para responder, mas nada saiu. Foi Max quem quebrou o silêncio, com um latido curto, ofendido, como se dissesse: ela não pertence a este lugar. O bilionário entendeu antes mesmo que eu pudesse explicar. Ele olhou para mim com uma mistura de espanto e indignação. Dona Regina, a senhora foi deixada aqui? As lágrimas vieram quentes, mesmo eu tentando segurar. Eu respirei fundo e contei. Não tudo, só o essencial. Meu filho, ele disse que não podia mais cuidar de mim. Me trouxe até aqui, disse que eu atrapalhava, que não tinha mais espaço para mim. O bilionário fechou os olhos, respirou fundo e disse, baixo, quase com dor: isso é um crime de alma. E foi ali, exatamente ali, naquele instante, que ele tomou uma decisão. Eu vi nos olhos dele a mudança, o impulso, a promessa silenciosa. Dona Regina, a partir de agora, a senhora não fica mais aqui. Eu vou levá-la comigo. Vou garantir que a senhora tenha tudo o que precisa, por tudo que fez por mim hoje, e pelo que isso pode significar. Meu coração bateu tão forte que doeu. Eu, a mulher que foi tratada como lixo, estava sendo acolhida por um homem que o país inteiro tratava como intocável. Talvez ele ainda não soubesse, mas naquele momento, naquele encontro improvável, a vingança perfeita acabava de começar. Quando ele disse que eu não ficaria mais ali, eu senti meu corpo inteiro estremecer. Não era só surpresa. Era choque, orgulho ferido, medo, esperança, tudo misturado, tudo pulsando ao mesmo tempo, como se alguém tivesse ligado minha alma à tomada depois de anos desligada. Eu olhei para a mala jogada no chão. Olhei para minhas mãos sujas de poeira. Olhei para Max, ofegante. E, por fim, olhei para aquele homem cuja vida parecia tão distante da minha quanto o céu estava distante das montanhas de lixo ao redor. Mas eu não tenho para onde ir, eu murmurei. Ele respirou fundo e ofereceu a mão para me ajudar a levantar. E naquele gesto simples, elegante, quase solene, eu percebi que estava atravessando uma fronteira invisível, saindo da condição de abandono e entrando, ainda sem saber como, num futuro que eu jamais teria tido coragem de imaginar para mim. Peguei a mão dele, e foi assim que deixei o lixão. A caminhonete era tão confortável que parecia um outro planeta.
O couro macio dos bancos, o ar-condicionado gelado, o vidro escuro que escondia o mundo lá fora. Tudo contrastava com o cheiro forte que ainda grudava no meu corpo. Eu tentei me encolher, com vergonha de sujar o banco, mas o motorista apenas sorriu de leve, como se dissesse que eu não precisava me preocupar com isso. Max subiu comigo, feito sombra fiel. Ele se acomodou aos meus pés, colocando a cabeça no colo como quem diz: eu te trouxe até aqui, agora respira. Do lado de fora, o lixão ia ficando para trás. Eu o vi pela janela enquanto nos afastávamos, os caminhões chegando, os catadores remexendo sacos, a poeira rodando no ar quente. Um mundo em que eu quase tinha sido enterrada viva. E, no entanto, era dali que a minha vida tinha recomeçado. O bilionário, Alberto, estava ao meu lado, segurando as joias. Ele não largava os pingentes nem por um segundo. Olhava para eles como se estivesse segurando o coração da esposa em miniatura. Havia um silêncio respeitoso dentro do carro. Um silêncio que eu não ousava interromper. Até que ele respirou fundo, virou o rosto na minha direção e perguntou: Dona Regina, seu filho fez isso porque a senhora não tem mais ninguém? Eu senti a pergunta bater fundo, como uma pedra atirada na água parada. Eu tenho só ele. Sempre tive só ele. E ele a deixou lá? Balancei a cabeça. Para ele, eu virei peso, um incômodo, um estorvo. Alberto fechou os olhos por um segundo com a mandíbula tensa. Ele vai se arrepender disso. A frase caiu no ar com uma força que até Max sentiu. Ele levantou as orelhas. Eu engoli seco. Por favor, não faça nada contra ele. Alberto virou o rosto e me analisou com curiosidade amarga. A senhora ainda o defende. É meu filho. As palavras saíram frágeis, quase culpadas. Mesmo quebrado, mesmo cruel, mesmo injusto, ainda é meu filho. Ele virou o olhar para a estrada pensativo. Eu entendo. Depois completou, mais baixo. Quando se ama alguém, até a violência dói menos do que o abandono. Não era sobre mim que ele falava. Era sobre Helena. E isso me atravessou. Quando chegamos aos portões da mansão dele, eu precisei colocar a mão na boca para conter o espanto. Eu nunca tinha visto algo assim. E olha que eu já tinha trabalhado como diarista em casas grandes, mas nada se comparava àquela entrada. Portões altos, pretos, com detalhes dourados. Jardins tão bem cuidados que pareciam pintados. Luzes discretas iluminando o caminho. Um silêncio elegante, cheio de ar rico. Eu me senti pequena. Pequena no sentido mais profundo da palavra. O carro subiu a rampa lentamente. Max esticou o pescoço para olhar. Encantado. Eu apertava a alça da minha bolsa como se fosse a minha única proteção naquele mundo novo. Quando descemos, funcionários se aproximaram imediatamente. Todos bem vestidos, educados, sérios. Eles olharam para mim com curiosidade controlada, como quem vê uma cena que não esperava, mas que entende não ter o direito de questionar. Alberto foi direto. Quero um quarto preparado para ela, hoje. E tragam água e comida. Ela passou por um choque. Eu tentei protestar. Não precisa tanto, eu... Precisa, sim. A voz dele era firme, mas não autoritária. Era protetora. E isso me desmontou. Quando entrei na casa, a primeira coisa que senti foi o frio do piso de mármore sob os sapatos gastos. Meus passos ecoavam como se eu não pertencesse àquele espaço. Mas os funcionários me receberam com uma naturalidade quase carinhosa. Deram água para Max. Me acompanharam pelos corredores amplos, cheirosos, iluminados, e me levaram a um quarto que era maior que a sala inteira da casa onde eu morei quase a vida toda. Eu fiquei parada na porta, sem entrar. Era belo demais, novo demais, limpo demais. E eu ainda tinha o cheiro do lixão grudado em mim. Uma funcionária percebeu meu desconforto e disse: Dona Regina, a senhora pode tomar um banho primeiro. Eu deixei toalhas e um roupão fresquinho. Se precisar de ajuda, é só chamar. Eu agradeci, quase sem voz. Quando fechei a porta e fiquei sozinha, encostei a mão no peito. Eu ainda estava tentando entender, ainda tentando acreditar. Fui até o banheiro. A água quente caiu sobre mim como um abraço que eu não sabia que precisava. E, pela primeira vez desde que fui deixada naquele lixão, eu chorei em paz. Chorei pelo que perdi, pelo que sobrevivi. E talvez, muito no fundo, pelo que estava começando.
Quando terminei o banho e coloquei o roupão branco macio, Max já dormia no tapete do quarto, esticado e satisfeito, como se tivesse encontrado o paraíso particular dele. Mas eu não consegui deitar. Alguma coisa me chamava. Saí do quarto devagar. A casa estava silenciosa, mas uma luz fraca vinha do escritório ao fundo. Bati a porta entreaberta. Alberto estava lá dentro, de pé, com as joias sobre a mesa. Ele não percebeu minha presença imediatamente. Falava baixo consigo mesmo. Se isso estava lá, é porque alguém quis esconder. Isso muda tudo. O coração dele batia tão alto que eu quase podia ouvir. Quando ele finalmente me viu, não pareceu incomodado. Dona Regina, ele disse com a voz mais serena. Se a senhora estiver disposta, amanhã vamos ao lugar onde ela desapareceu. A polícia precisa ouvir o que o seu cachorro encontrou. Eu sentia a alma estremecer. Era como se eu estivesse pisando nas primeiras pedras de um caminho que tinha sido construído exclusivamente para mim, não por sorte, mas por justiça. E enquanto ele falava do futuro, uma promessa silenciosa nascia dentro de mim. Meu filho não sabia, não ainda, mas eu estava voltando, ressurgindo. E quando eu voltasse para acertar contas, ele já não estaria diante da mãe que julgou ser fraca demais para sobreviver. Eu seria outra. Eu seria mais. Eu seria a mãe que ele tentou descartar e que renasceu do lixo com o poder de escolher o destino dele. No dia seguinte, acordei antes do sol. Não porque estivesse descansada, longe disso, mas porque minha alma parecia inquieta, pulsando com algo que eu não sabia nomear. Era como se a casa inteira respirasse um ar diferente, denso, cheio de expectativa. Não era minha casa, mas Max dormia tranquilo ao meu lado, e isso foi o suficiente para eu me sentir pertencente, mesmo que por um fio. Quando abri a janela, vi o jardim ainda coberto de orvalho. As folhas brilhavam como se tivessem sido polidas uma a uma. Era impossível olhar aquilo e não lembrar do lixão onde até o céu parecia sujo. A porta do quarto se abriu devagar. Era Clara, uma das funcionárias. Bom dia, dona Regina. O senhor Alberto pediu que a senhora tome café com ele no jardim assim que estiver pronta. Eu agradeci, coloquei a roupa simples que me deixaram, uma blusa leve, calça confortável, tudo cheirando a sabão novo, e desci. À meia quinta, Alberto já estava lá, sentado à mesa, mas não tocava no café. O olhar dele atravessava o horizonte como se buscasse uma lembrança que não queria voltar. Ao me ver, ele forçou um pequeno sorriso. Não de alegria, mas de reconhecimento. Dormiu bem? Assenti, embora não fosse verdade. Ele fez um gesto para que eu me sentasse. Havia silêncio entre nós. Um silêncio de 2 sobreviventes. Até que ele empurrou um envelope em minha direção. Dentro havia fotos. Fotos da esposa, fotos de Helena. Sorriam em praias, em jantares, em varandas de hotéis luxuosos. Em todas elas, ela usava a pulseira da andorinha ou o pingente da lua. Era impossível não notar. Ela amava aquelas peças. Ela nunca tirava essas joias, Alberto explicou. Nem para dormir. Eu toquei as fotos com cuidado, como se fossem frágeis. E como ela desapareceu? As mãos dele tremeram um pouco. A polícia acredita que ela sofreu um acidente. Era noite, chovia muito. Ela havia saído sozinha, dirigindo. Encontraram o carro capotado na estrada antiga, mas não encontraram o corpo. Ele respirou fundo. Buscaram por semanas. Vasculharam rios, matas, tudo. Nada. Parecia como se ela tivesse se dissolvido no ar. Meu coração apertou. E os pingentes? Podem ter voado para fora? Ele balançou a cabeça lentamente. Não assim, não tão longe, e não em um lixão daquele tipo. Então levantou os olhos para mim. E havia algo diferente ali, algo sombrio. Dona Regina, alguém descartou essas joias, intencionalmente. A frase caiu como pedra. Eu engoli seco. E por quê? Foi a vez dele olhar para o chão, para apagar rastros. A viagem até o local do acidente foi silenciosa. Não o silêncio desconfortável de quem não sabe o que dizer, mas o silêncio de quem carrega um peso que o mundo não devia ter permitido existir. Eu olhava a estrada se desenrolando pela janela, as árvores passando rápido, o barulho distante dos pneus,
E como se eu pudesse sentir a presença dela, imaginei Helena dirigindo aquela mesma estrada naquela noite, com chuva cortando o vidro, com as mãos firmes no volante, com o pingente da lua refletindo os faróis. Alberto quebrou o silêncio. Dizem que amor demais dói. Eu achava que era exagero, até perder ela. Eu virei o rosto para ele. Havia algo no tom dele que parecia me falar mais do que as palavras. Talvez porque eu também soubesse o que é amor doído. O amor de mãe que sangra e não cicatriza. Ele continuou. Eu a procurei em todos os lugares. A polícia também. Amigos, funcionários. Nada. Mas agora... Ele olhou para mim. Agora existe uma possibilidade de que ela não tenha morrido naquele carro. Meu sangue gelou. Como assim? Porque se alguém tirou as joias dela para jogar fora, respirou fundo. É porque alguém tocou nela depois do acidente. Max latiu baixo, como se tivesse entendido. E cá! Quando chegamos à estrada, um policial já nos esperava. Era um homem robusto, de barba grisalha. Conhecia Alberto pelo nome e pelo peso que o nome dele carrega. Senhor Monteiro, faz tempo. Tive um novo motivo para voltar, respondeu Alberto tenso. Eu tirei o envelope com os pingentes da bolsa. O policial arqueou as sobrancelhas. Isso foi encontrado no lixão municipal? Perguntou, surpreso. Ontem, respondi. Meu cachorro sentiu o cheiro. Ele olhou para Max com respeito. Então esses dois são da dona Helena? Sim, disse Alberto firme. E nunca haviam aparecido antes. O policial coçou o queixo. Isso muda muita coisa. Max puxou a coleira, inquieto. Farejava na estrada, agitava o rabo, depois parava, como se estivesse tentando perceber algum rastro antigo. Eu o segui com os olhos. Foi então que o policial disse algo inesperado. Uma coisa sempre me incomodou naquele dia. Alberto se virou rápido. O quê? O policial olhou a encosta onde o carro foi encontrado. A posição do veículo não parecia compatível com um capotamento simples, como se tivesse sido empurrado. Um arrepio correu pela minha coluna. Alberto fechou a mão com força. Era possível ver a veia de sua têmpora pulsando. Mas nunca encontramos evidências de interferência externa. O policial continuou. Nada no carro, nada na estrada. Sem testemunhas, sem pegadas, sem marcas de outro veículo, sem sinais de luta. Então arquivamos como acidente. E agora? Perguntei sem conseguir conter. Ele olhou para mim. Agora temos a primeira prova concreta de que alguém mexeu nela depois do acidente. A pulseira na mão de Alberto brilhava ao sol como uma faísca. Quem quer que tenha tirado essas joias, não queria que fossem encontradas. Senti o estômago afundar. Max começou a latir em direção a um ponto mais alto da estrada, como se chamasse nossa atenção. Ele farejou, andou, voltou, latiu de novo, insistente, tenso, como se houvesse algo ali que o incomodava profundamente. Eu segui até onde ele estava e vi um pequeno pedaço de tecido preso entre galhos secos, tão sutil que poderia passar despercebido para qualquer um, mas não para um cachorro que reconheceu algo no cheiro. Toquei o fragmento. Era seda, seda pura, rasgada, e bem na borda havia um fio dourado, um fio que combinava com o tom do pingente da andorinha. Meu coração disparou. Alberto se aproximou correndo, ofegante, quase tropeçando. Quando ele viu o tecido, sua expressão mudou completamente. Não foi só dor, foi certeza, foi fúria, foi vida voltando ao corpo. Isso é do vestido dela, ele sussurrou com a voz quebrada. O vestido que ela usava naquela noite. O policial se aproximou também. Isso não estava aqui no dia da perícia. E foi aí, naquele instante, naquele fragmento de seda balançando ao vento, que eu entendi. Alguém esteve ali depois da polícia. Alguém mexeu na cena. Alguém quis apagar a presença dela. E sem perceber, sem querer, sem nenhum plano, eu, uma idosa abandonada no lixão, tinha acabado de desenterrar a primeira prova de que Helena não foi vítima de um acidente. Max latiu forte, firme, como se declarasse: está só começando. Foi no segundo em que toquei aquele pedaço de seda que a estrada deixou de ser estrada. Virou lembrança viva. Virou testemunha muda. Virou palco de um crime que tinha sido enterrado com pressa. O vento mexia o tecido como se tentasse contar uma história.
E Alberto, ao meu lado, parecia um homem que tinha acabado de ouvir o coração bater depois de anos em silêncio. Ele segurou o pano com uma delicadeza triste, como quem toca pela última vez a mão de quem ama. Esse material é raro. Foi feito sob encomenda para ela. A voz dele tremia. Eu reconheço até o cheiro. Meu Deus, como ninguém viu isso antes? O policial endireitou o corpo, sério. Porque isso não estava aqui, senhor Monteiro. Posso garantir. Essa estrada foi escaneada centímetro por centímetro. A pergunta pairou no ar como ameaça. Então quem voltou aqui depois? E por quê? Max rosnou. Não de medo, mas de alerta. Como se o próprio espírito daquele lugar ainda estivesse inquieto, guardando segredos demais. Eu me aproximei de Alberto. Se alguém tirou as joias dela e trouxe até o lixão, essa pessoa sabia o que estava fazendo. Ele engoliu seco. E não queria que nada fosse encontrado. O policial pediu reforços pelo rádio. Em minutos, a estrada estava cheia de homens examinando tudo de novo, como se o passado tivesse voltado a exigir explicações. O clima era tenso. Cada passo levantava poeira e dúvida. Eu me sentei numa pedra, com Max encostado no meu pé, enquanto assistia tudo acontecer como se fosse espectadora do meu próprio renascimento. Foi então que Alberto veio até mim. Não como magnata, não como figura pública. Veio como homem quebrado, buscando luz onde só restava escuridão. Dona Regina? Ele respirou fundo. Eu não sei como agradecer o que está fazendo. A senhora trouxe mais respostas em um dia do que a polícia trouxe em meses. Eu balancei a cabeça, desconcertada. Eu não fiz nada. Foi o Max quem achou as peças. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, ferido, mas sincero. Às vezes Deus usa quem menos espera. As palavras bateram fundo em mim, mais fundo do que eu gostaria de admitir. Porque pela primeira vez eu não me senti resto, não me senti peso, não me senti problema na vida de ninguém. Eu estava sendo necessária, útil, viva. O impacto real veio algumas horas depois. Quando voltamos para a mansão, a entrada estava cercada por equipes de reportagem. Microfones, câmeras, flashes, um mar de atenção que parecia não se importar com horário, calor ou distância. Eu parei na calçada, confusa. O que está acontecendo? O motorista desligou o carro. Vazou. Alberto fechou o rosto. Alguém divulgou que as joias foram encontradas. A notícia se espalhou rápido, como incêndio em palha seca. Possível reabertura do caso Helena Monteiro após achado de peças pessoais. E junto com ela, a minha história. A idosa abandonada no lixão com o cachorro que encontrou a pulseira. Quando saí do carro, ouvi meu nome sendo gritado por repórteres. Dona Regina, como encontrou as joias? É verdade que seu filho a deixou no lixão? O cachorro realmente farejou tudo sozinho? A senhora acredita que Helena está viva? Eu travei. As pernas fraquejaram. O som virou zumbido. Flashes brilhavam no meu rosto como explosões de luz. Foi Alberto quem me protegeu. Passou o braço em minhas costas, firme, quase paternal. Por favor, deem espaço. Ela não está em condições de falar. Os seguranças abriram um corredor humano e nos levaram para dentro. Quando a porta se fechou atrás de mim, o silêncio da casa me abraçou como se dissesse: você está segura agora. Mas eu tremia. Não pelo barulho, não pelas perguntas, por outra razão. O mundo agora sabia quem eu era. E também sabia quem era o meu filho. Horas depois, a campainha tocou. Um dos assessores de Alberto entrou no escritório onde eu estava, sentada com Max ao lado. Senhor, a polícia quer formalizar o depoimento dela ainda hoje. O delegado-chefe pediu prioridade máxima. Alberto assentiu. Dê a eles tudo o que pedirem. O assessor saiu, mas antes de fechar a porta olhou para mim com um misto de admiração e respeito. Dona Regina, a senhora salvou um caso que estava morto. Eu não respondi. Porque a ficha ainda não caía. Meu filho me abandonou no lixo. E, em menos de 24 horas, eu estava sentada na sala de um bilionário, ajudando a desvendar um crime que o país inteiro havia desistido. A vida tem um jeito estranho de virar páginas quando a gente já parou de acreditar no livro. À noite, Alberto me chamou para conversar na varanda. Havia chá quente, ar fresco e um silêncio confortável. Dona Regina, eu quero que saiba de uma coisa. Ele se recostou na poltrona.
Independente do que a investigação revelar, eu vou lhe garantir segurança, conforto, saúde, casa. Você não volta para aquela vida. Eu senti o peito aquecer. Mas por quê? Eu não fiz isso por recompensa. Eu sei. Ele me encarou, fundo, sincero. Mas o que a senhora fez? Devolveu a minha vida a mim. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Então, sem aviso, uma lembrança me atravessou como lâmina. Meu filho, Henrique, me deixando no lixão com uma mala na mão, me chamando de peso, de incômodo, de estorvo, me descartando como quem joga resto fora. A garganta apertou. Alberto percebeu. Ele vai tentar voltar atrás. Ele disse firme: filhos que fazem isso, normalmente só sentem saudade quando percebem que a mãe não está mais disponível. Eu respirei fundo, sentindo uma força nova crescendo dentro de mim, visual, quente, implacável. Eu não vou impedi-lo de me procurar, respondi. Mas não vai encontrar a mesma mulher. Alberto sorriu. Um sorriso leve, de respeito. Quando chegar a hora, eu estarei ao seu lado. A lua iluminava o jardim. O ar cheirava a jasmim. Max dormia encostado no meu pé. E pela primeira vez em muitos anos, eu senti algo que achava ter morrido em mim. Poder. Não poder de dinheiro. Não poder de status, mas poder de escolha, de caminho, de voz. Eu renasci naquele lixão, e agora o mundo inteiro sabia. Henrique, meu filho, ainda nem imaginava o que estava por vir. Nas primeiras 24 horas, eu ainda conseguia acreditar que Henrique não sabia de nada. Mas, na madrugada seguinte, quando acordei com a notificação vibrando no celular que Alberto tinha me dado, eu vi a verdade. Meu nome estava nos portais de notícia, nos programas da manhã, nos vídeos de canais grandes. Idosa abandonada em lixão encontra provas que podem revolucionar caso Helena Monteiro. Filho abandona mãe em depósito de lixo. Ela é acolhida por bilionário e vira peça-chave em investigação. Eu fiquei olhando para a tela, sem piscar. Eu, Regina Duarte, a mulher que ele chamava de peso, no centro do país. Max levantou as orelhas no mesmo instante em que a campainha tocou. Uma campainha insistente, de alguém que não tem paciência, de alguém que acha que tem direito de entrar. Eu já sabia quem era antes mesmo de Alberto aparecer na porta do meu quarto com os olhos estreitados. Dona Regina, seu filho está lá embaixo. Meu estômago embrulhou. Meu coração bateu tão forte que senti eco no peito. Henrique, o mesmo filho que me deixou entre sacolas rasgadas e urubus, agora diante dos portões de ferro de uma mansão bilionária, com câmeras apontadas para ele. Desci com Alberto, devagar, respirando fundo, tentando entender qual parte de mim estaria prestes a morrer, ou a nascer, naquela sala. Quando entrei na área social, ele estava lá. Henrique, com a barba mal feita, os olhos vermelhos, não sei se de choro, de ressaca ou de vergonha. Ele vestia a mesma roupa do dia anterior, mas agora parecia menor dentro dela, encolhido, como se a própria ambição tivesse murchado. Quando me viu, correu até mim. Mãe! A voz dele saiu alta, desesperada. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora está bem? Eu vi na TV. Eles falaram que a senhora... Eu dei um passo para trás. Só um, mas foi o suficiente para ele congelar no lugar. Eu nunca tinha visto meu filho paralisar por causa de mim. Nunca. Ele piscou rápido, surpreso com a minha postura. Mãe, por favor, me desculpa. Eu não queria. Eu estava nervoso. A Paula falou coisas na minha cabeça. As palavras tropeçavam umas nas outras. Ele gesticulava como um menino pego roubando doce. Mãe, volta para casa. Vamos conversar. Eu cuido da senhora. Eu faço tudo certo dessa vez. Eu juro. Henrique. Minha voz saiu calma, estável, nova. Ele parou. Eu senti Alberto observando à distância, não interferindo, apenas garantindo que eu não voltaria a ser silenciada. Eu continuei. Você não tem uma casa para eu voltar. Ele abriu a boca confuso. Como assim? Claro que tenho. A senhora sabe que... Você não tem casa, repeti mais firme. Porque onde falta respeito, falta lar. Ele piscou,
atordoado, como se as palavras fossem socos que ele não esperava, como se nunca tivesse se dado conta do tamanho da própria crueldade. Mãe, a voz dele falhou. Eu estava cansado. Eu agi sem pensar. Eu me arrependo de verdade. Eu o observei por alguns segundos e vi o desespero, vi o medo, vi a arrogância ferida, vi o peso da vergonha, vi a ficha caindo como pedra no fundo de um poço, mas não vi amor, não o amor que eu merecia. Então respirei fundo, o ar fresco que não tinha cheiro de lixo nem de abandono, e disse: Henrique, eu passei a vida inteira achando que, se eu desse tudo por você, você me daria algo de volta, mas você só me devolveu migalhas, e quando não quis mais me carregar, me jogou fora. Ele engoliu seco, lágrimas escorriam, pequenas, quase tímidas. Mãe, por favor. Não, respondi firme. Agora é minha vez de viver. E você, agora vai aprender a viver com o que fez. Ele tentou tocar minha mão. Eu recuei. Desmoronou no mesmo instante, como um prédio implodido, como alguém que descobriu que perdeu não uma mãe, mas a mulher que sustentava sua vida emocional e financeira por anos. Eu só quero corrigir, por favor. A voz dele saiu quebrada. E então Alberto deu um passo à frente. Ele não tocou Henrique. Não levantou a voz, não precisou se impor. A simples presença dele era muro. Você não vai pressionar sua mãe, disse com calma gelada. A senhora Regina está sob minha proteção. E sob a proteção da lei. Qualquer tentativa de coação, chantagem ou aproximação indevida será tratada como ameaça. Henrique o olhou com terror. Eu só quero minha mãe de volta. Eu fechei a mão, sentindo o pano macio do vestido que Clara me emprestara. Você não perdeu sua mãe ontem, Henrique. Minha voz saiu baixa, cortante. Você a perdeu no dia em que me deixou entre o lixo. E completei. E agora é tarde. Ele saiu, atordoado, cambaleando, sem olhar para trás. Eu o vi atravessar o gramado enorme, tão diferente do chão de terra onde ele me deixou. Vi o portão se abrir. Vi seu corpo encolhido, desorientado. Mas não senti pena. Senti justiça. Quando a porta se fechou, Alberto colocou uma mão no meu ombro. Você foi forte, ele disse. A senhora se colocou no próprio lugar. Eu respirei fundo. Max se encostou na minha perna. E naquele exato instante, eu percebi algo. Meu filho tentou me descartar, mas a vida me reciclou. Transformou meu sofrimento em destino, minha dor em força, minha fragilidade em poder. Eu renasci do lixo, e pela primeira vez senti orgulho da mulher que voltava para a própria vida, não como mãe de alguém, mas como dona de mim. E o acerto de contas ainda estava longe de terminar. Durante os dias que seguiram o confronto com Henrique, a casa de Alberto virou um centro de investigação. Policiais entravam e saíam. Peritos analisavam cada fio, cada foto, cada pista. Jornalistas continuavam tentando cavar informações. Tudo girava em torno de Helena, da pulseira encontrada no lixo e do vestido rasgado recuperado na estrada. Mas em segredo, outra história acontecia ali dentro. A minha. E pela primeira vez em muitos anos, eu ocupava um espaço na minha própria vida. Max corria pelo gramado como se tivesse encontrado um lar que sempre mereceu. Funcionários me tratavam com respeito, não por obrigação, mas por carinho. Eu reaprendi coisas simples, escolher minhas próprias roupas, tomar café sem pressa, dormir sem medo de ser descartada no dia seguinte. E Alberto se tornava mais do que um homem devastado. Ele se tornava um aliado, um amigo improvável, um espelho que devolvia dignidade para o meu rosto. De tempos em tempos, ele me dizia: Regina, a senhora me trouxe a primeira paz que tive desde a morte dela. E eu respondia sempre: Seu Alberto, quem me trouxe paz foi o Senhor. O resto foi o destino. Mas por trás da serenidade havia algo crescendo dentro de mim. Algo que eu nunca tinha sentido com tanta clareza. Eu queria justiça. E não só por mim, mas por todas as mulheres que foram tratadas como o resto. Mas no 10º dia, a polícia encontrou algo que ninguém esperava. A foto de uma mulher saindo de um estacionamento em outra cidade
com a mesma pulseira que agora estava nas mãos de Alberto, registrada uma semana depois do suposto acidente. A mulher era Helena, viva, ou alguém mascarado em seu lugar. A repercussão foi imediata. O país explodiu. Programas de TV transmitiam atualizações de hora em hora. Delegados se pronunciavam. Especialistas especulavam. E, mais uma vez, meu nome aparecia como o da pessoa que reabriu o caso. Só que, dessa vez, Henrique também virou notícia. Não como vítima. Não como filho preocupado. Mas como o homem que abandonou a própria mãe no lixão 2 dias antes do mundo descobrir quem ela realmente era. Ele perdeu o emprego em menos de 48 horas. Amigos desapareceram. A esposa, Paula, deu entrevista dizendo: "Eu sempre soube que ele tratava a mãe mal, mas nunca imaginei isso." Mentira. Mas conveniente. Henrique estava sozinho e desesperado. No 11º dia, recebi o pedido formal. "Seu filho quer vê-la. Está do lado de fora." Eu não tremi, não chorei, não temi. Eu apenas respirei fundo. Desci as escadas devagar, sentindo cada passo como se o mármore sob meus pés fosse lembrança e renascimento ao mesmo tempo. Henrique estava do lado de fora, na varanda. Pálido, magro, encolhido, com a barba longa, as mãos trêmulas, o olhar perdido. Parecia um menino castigado pelo próprio destino. Quando me viu, se ajoelhou. Não com elegância, com desespero. "Mãe, eu perdi tudo, tudo. Eles me demitiram. A Paula levou as crianças para a casa da mãe dela. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho ninguém." Meu coração não se partiu. Não dessa vez. Eu o observei silenciosamente, como quem olha para algo que já foi importante, mas não pode ser prioridade de novo. "Mãe, me perdoa. Eu imploro. Eu estava errado. Eu nunca devia ter feito aquilo. Eu vou cuidar da senhora. Eu vou mudar. Eu prometo. Eu prometo." Ele chorava. O mesmo homem que me deixou com uma mala e um cachorro ao lado de sacolas rasgadas. Eu dei um passo à frente, e ele pareceu respirar aliviado, achando que eu o acolheria. Mas eu parei a 2 metros dele e disse a frase que enterraria definitivamente a mulher fraca que eu fui um dia. "Henrique, você não perdeu tudo agora." Ele levantou o rosto confuso. "Você perdeu quando escolheu me abandonar." Ele estremeceu. Eu continuei. "Você não me perdeu porque sou sua mãe. Você me perdeu porque nunca soube ser filho." A lágrima dele caiu no chão como se fosse ecoar pelo jardim inteiro. "Mãe, eu não tenho onde dormir." Eu senti a verdade vibrar na minha língua. E pela primeira vez eu escolhi a minha própria vida. "Então aprenda, porque eu aprendi também." Ele caiu sentado no chão, derrotado. "Posso, ao menos, ver a senhora às vezes?" Eu respirei, longa, profundamente. E com a calma de quem finalmente assumiu seu lugar no mundo, respondi: "Pode, quando você aprender a me tratar como alguém que existe." Henrique fechou os olhos, desabando de vez. E eu virei as costas. Não com crueldade, não com ódio, com dignidade. A mesma dignidade que me foi arrancada no lixão e devolvida pelas mãos de um cachorro, do destino e de um homem quebrado pela saudade. Quando entrei na casa, Alberto estava na porta. "Você foi justa", ele disse. "Fui humana", respondi. "E ser humana dói, mas também liberta." Ele sorriu. Max latiu, pulando ao meu redor como se celebrasse comigo. E eu soube, ali, naquela varanda enorme, com o coração leve e o futuro finalmente em minhas mãos, que eu tinha deixado de ser a mulher que o filho achou que poderia descartar. Eu era Regina Duarte, a mulher que saiu do lixo não como vítima, mas como sobrevivente. E a vida, pela primeira vez, parecia esperar por mim com portas abertas. Assim termina minha história? Não, assim começam meus dias.